Pra galera que achou que não ia ter, mais uma vez, na hora do desespero, a gente recorre aos amigos, né? Zangbox chegando aqui na área, mais um episódio. Esse final de semana, gente. Para mim, algo muito especial, o que a gente vai tratar aqui hoje, a convidada que nós temos aqui do outro lado da mesa, porque, na verdade, foi um acaso. Durante essa semana, gravando o CoffeeCast Saúde, dos meninos que produzem podcast aqui no nosso hub, no nosso estúdio, conheci a doutora Alice Grise, psicóloga clínica, ela que é a nossa convidada de hoje. E o tema que ela estava trabalhando era muito bacana, porque reflete muito do que muitos jovens, e por que não, jovens senhores, né? Galera ali que passa já dos 30, dos 40 anos, que tem já algumas responsabilidades maiores, consigo mesmo e também com a família, às vezes até tendo que se responsabilizar pelos próprios pais, enfim, tendo que se responsabilizar por o todo de uma família, não só por si ou pelo seu filho, pela sua esposa, sim, que seja. E eu acho que eu não te falei, mas é uma coisa que eu venho trabalhando desde o início aqui, falando para o pessoal. Eu creio muito que nós somos aquela geração que nós devemos uma satisfação, ou que nós temos que ter uma obrigação para com as gerações futuras de sermos uma geração de ruptura. Escutando o que tu estava conversando com a Aline na terça-feira, ficou muito evidente assim, poxa, eu já passei por isso, talvez minha mãe tenha passado, mas por que minha mãe não consegue conversar sobre isso comigo? Ou porque meu tio não conseguiu tratar disso comigo? Ou porque meu avô nunca foi essa pessoa? Né? Sim. E a gente sabe que isso tudo se deve à criação, aos costumes de época. E nós que somos dos anos 80, 90, até anos 2000 e daqui para frente, anos 10, anos 20... nós temos uma obrigação muito grande com a sociedade, eu creio, de sermos as pessoas que vamos romper essa barreira do tabu e transformar todo e qualquer tema, embora seja sensível, um pouco mais acessível. Doutora Alice Grise, eu quero que você se apresente para o pessoal. Você que é psicóloga clínica, sim, e diretora clínica da clínica Alice Grise, né? Sim, boa tarde, Zang, boa tarde a todos. É um tema muito importante para a gente refletir mesmo o nosso papel, né? Não só sobre ter sofrido algo na família, mas sobre o que é que a gente vai passar para as gerações futuras, né? Tu falou muito bem, essa questão, o nome que se dá ao que você falou é a transgeracionalidade. As gerações, elas transcendem umas às outras. Então, o que é que a gente vai fazer para que, a partir da nossa geração, a gente possa passar um aprendizado mais saudável para as gerações futuras e que elas possam passar cada vez mais saúde mental para as próximas gerações, né? Então, a parentalidade, ela é um tema muito importante para a saúde, praticamente a questão de saúde pública emocional, né? Para que as pessoas possam sobreviver, né, aos danos sofridos e possam ressignificar e passar adiante algo melhor. Eu tenho hoje 30 anos e em 2008 eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, era Sara Nossa Terra no tempo, e dentro como é que eu posso dizer, da liturgia, por assim se dizer, dos ensinamentos que nós temos dentro da igreja, no formato de células, a gente precisa levar essa palavra para além das quatro paredes, e elas seriam feitas em pequenas reuniões, que teríamos um pequeno livro que nos guiaria, dando alguns trechos de Bíblia, alguns insights e tudo mais. E eu lembro que naquele tempo, eu acho que a primeira pregação era sobre ansiedade. E aí a gente já tinha... O primeiro insight estamos vivendo o mal do século, a ansiedade. E a gente, né, eu dali da mesa de corte, escutando tal, bicho, eu sei que boa parte de tudo que a gente tá vendo a galera sofrer hoje é essa ansiedade que se tornou um tema, na verdade, que pelo menos há 10 anos todo mundo bate muito forte,
mas que até a pandemia todo mundo achava que era frescura. É verdade. E tudo mudou naquela Sim. necessidade da gente estar trancafiado e cada vez mais próximo de quem a gente realmente deveria estar próximo, mas o mundo, né, as condições externas, os fatores externos de trabalho, de dia a dia, de correria, do cotidiano, nos afasta realmente das pessoas que deveriam ser as mais próximas nossas. Não só afastam, mas eu acho que também é uma fuga. Muitas pessoas usam o trabalho, usam as atividades, né, fora de casa para fugir daquilo que incomoda, né, de uma relação com os pais, com os irmãos, com o casamento, com os filhos. Então, a pandemia ela trouxe essa obrigatoriedade do se virem dentro de E lida com esse problema. E lida, se virem porque lá fora agora, se sair, morre, né? Ou seja, sobrevivam onde vocês achavam que iam morrer. Porque a morte para o cérebro da gente, a morte emocional, muitas vezes é um conflito que é difícil de lidar. Então, o cérebro diz assim, o cérebro da gente ele funciona para gastar menos energia. Então, se ele diz, eu vou ter um conflito, o que é que o cérebro faz? Foge disso. Né? Então, ou eu fujo, ou eu congelo, ou eu luto. Então, a luta ela é muito desgastante, né? Então, muitas vezes a gente foge ou a gente evita o conflito e aí a pandemia, ela evitou que a gente saísse ficasse na zona de conforto, né? Ela colocou a gente exatamente na zona de perigo da gente, que são as relações, né, internas. Eu costumo dizer a todas as pessoas, né, e até mesmo para os mais próximos, eu sou workaholic, eu sou viciado em trabalho. Será que é uma fuga? Quando eu já tive meu período de terapia, que inclusive eu fui para tratar de uma coisa. Sim. E aí a gente acaba descobrindo outra. Né? A gente vai com um problema e no meio da conversa a gente acaba descobrindo que o problema tem mais a ver com o que está acontecendo dentro de casa do que com o que está acontecendo fora. Tem mais a ver com algo que aconteceu lá atrás, com alguém da família, do que propriamente com alguém que está vivendo alguma coisa com você, mas na verdade está só disparando um gatilho. Sim. E eu acho que é muito nisso que se baseia a questão da relação parental que você trabalha, não é isso? Total, assim, a gente vê mais, inclusive o que você falou sobre ansiedade. As pessoas confundem muito insegurança, angústia, medo e ansiedade. É mais fácil a gente sentir ansiedade porque ela grita no corpo. É um ataque cardíaco, é um suor, é um tremor, é uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito, uma tontura, uma agonia, né? Que muitos pacientes que têm, por exemplo, crise de ansiedade vão para o hospital achando que estão passando mal e é uma crise de ansiedade. E aí que, na verdade, muitas vezes pode ser o quê? O medo do abandono, uma insegurança, porque vai para o mundo se achando incapaz, ou se achando não amado, ou se achando deixado de lado. Quando chega nesse mundo, ele não tem repertório, porque ele não construiu repertório em casa. Então, ele sangra lá fora as feridas internas, né? E quando o paciente vai para a terapia, geralmente ele chega com a demanda, e é quando a gente começa a mexer, a gente começa a ver um monte de outras coisas que ele não via, porque é difícil de olhar, né? Ou porque ele camuflava, por exemplo, com excesso de trabalho. Então, muitos workaholics, eles realmente, né, são exatamente fruto disso. Eu fujo e aí eu me atolo no trabalho porque tem resultado. Uma pessoa que trabalha muito, ela vai ter muito resultado, né? Então, ele vai dizer, eu estou no caminho certo aqui. Mas aí lá dentro vão estar um monte de ferininhas mal curadas, sangrando, e a gente vai sangrar em cima de quem tiver ao lado. A verdade é que ali num período entre 2000 acho que ali entre 2009, que foi a saída da escola, né? Foi o primeiro ano que eu fui trabalhar. Não, aliás, 2009 eu ainda estava no ensino médio. Em 2010 foi minha primeira vez numa universidade. Passei por curso, tudo. E você é muito novo, você tem aquela visão de, cheguei na universidade, agora eu atingi o ser adulto, agora eu sou um adulto. Sim. Então as coisas têm que ser diferentes e tal. E a relação dentro de casa nunca foi bacana, sabe? É engraçado que eu e minha mãe, a gente veio melhorar assim, nossa relação a ponto de sermos mais amigos. A gente era feito cão e gato dentro de casa, do tipo assim, não mexe com ela, nem mexe com ele, mas entre a gente era
Era fogo cruzado demais. Mas principalmente por conta de superproteção, de querer... Eu não a culpo. Eu não a culpo, né? Sim. Assim, pela base de criação nossa, que vem dos meus avós, dos pais dela, era isso. Eram pais muito presentes e muito superprotetores. Só que ela passou na vez dela, ela estava sozinha e sem nenhum outro filho para tomar de conta. Então, toda a atenção ia muito em cima. Como é que você trabalha com esses mais variados tipos de família, construções familiares, que a gente sabe que hoje tem a família tradicional brasileira, nós temos a família tradicional brasileira, que geralmente é uma mãe solteira com um filho rebelde, e nós temos as novas famílias, consideradas pelo Código Civil brasileiro, que são as famílias homoafetivas. Como é que é trabalhar isso? E muitas vezes, até mesmo na cabeça da criança, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Até porque certo e errado é uma coisa muito complicada de se trabalhar. Isso que tu traz é bem importante, da transgeracionalidade, né? Os teus avós tinham uma criação, passaram para tua mãe, ela passou adiante, mas numa outra conjuntura, em outra geração, né? Tua geração é uma, da tua mãe é outra. E aí tem a questão do temperamento. Tem alguns filhos que eles têm um temperamento mais introvertido, então eles vão se acostumar com essa superproteção, que é muito invasiva. Os pais acham que estão cuidando, né? Então não adianta a gente estar culpando pai e mãe. Pai e mãe, eles vão dar o melhor que eles têm naquela hora. Eles vão dar o melhor que eles têm com o que eles tiveram. Eles vão ter uma relação parental deles, eles vão entender o mundo daquele jeito e eles vão passar adiante o que eles aprenderam. E às vezes o que eles aprenderam não funciona tão bem com a gente. Então, o teu temperamento, certamente, por ser um temperamento mais para frente, mais explosivo, né? Eu ia dizer externalizante. Mais externalizante, aí mais explosivo. Então, assim, aquilo dentro de tu possivelmente era uma bomba. Então, assim, tu estava reagindo. A tua relação cão e gato com ela poderia ser exatamente isso. Tipo, me dê autonomia, né? Me dê autonomia, acredita em mim, eu sou capaz, vamos ser parceiro. Porque olha onde tava a merda da coisa toda. Mãe, ela teve que fazer uma escolha quando ela era mais nova de... Ou eu cuido dele agora, aí a sorte de uma rede de apoio, enfim, sim, que eu sei que é algo que você vai tocar já, mas mãe teve que escolher. Ou eu cuido dele agora e sofre nós dois juntos, ou eu uso da minha rede de apoio, peço para minha mãe dar a base de criação, de educação na infância dele, preparo o terreno e trago ele para vir morar comigo numa fase em que ele vai estar um pouquinho mais independente. Independente no sentido de eu poder deixar sozinho em casa, de eu não precisar ter que confiar numa pessoa que eu nunca vi na vida, uma cuidadora, uma babá, uma empregada, que seja. Então manhã teve que fazer essa opção e ela fez, e aí a opção foi deixar o menino ser criado por vó, e menino criado por vó não é gente. Tá entendendo? E aí o bicho pegou quando eu vim pra cá com 10 anos de idade, com todas as vontades do mundo feitas pela avó. Sim, pra colocar regra é difícil. E aí na fase mais complicada, que é quando você mais quer ter autonomia, que é a fase que você está crescendo, tá realmente começando a se desligar do ninho da casa, foi a fase que ela pegou para querer ser a mãe coruja, a mãe protetora. Ela fez a melhor escolha que ela pôde fazer naquela hora, né? Mesmo que não tenha dado tão certo, mas com o que ela tinha foi o que ela achou que era o mais viável, né? E aí, quando a gente vê uma família assim, a gente tem que entender, né? E a gente sempre digo, não é culpar os pais, né? Porque os pais ficam, a culpa foi minha. Não, tu fez o melhor naquela época. Agora é o que a gente pode fazer com a situação que a gente está encontrando no momento, né? Conscientizar esse filho, conscientizar essa mãe, esses avós, né? A rede de apoio no geral. A rede de apoio é algo fundamental, né? Que às vezes a gente não conta, porque não quer ser um peso para alguém ou porque tem medo de confiar, mas a gente precisa de rede de apoio.
Até as famílias que são mais estruturadas, elas têm rede de apoio. A família entre si já é uma rede de apoio. E aí algumas pessoas precisam de uma rede de apoio mais extensa, e aí procuram amigos, outros profissionais que possam realmente integrar essa rede de apoio e ser uma fonte de vida para essa família que então, precisa. Uma rede de apoio familiar, ela não necessariamente tem que ser membros da família próximos ou distantes. Ela pode participar um médico, um professor, um amigo, vizinho. O pai de um amigo, né, a mãe de um amigo, um vizinho, enfim, uma pessoa que mora perto, o dono de um restaurante, né, que às vezes dá um apoio ali, né, de gestão ali, de alimentação, dependendo da renda, dependendo do contexto. Então a gente vê muitos contextos dos mais diversos. E aí a rede de apoio entra todo mundo o quê? Que pode apoiar essa família a funcionar. Né? O que tu fala sobre, né, vários tipos de famílias que a gente vê hoje, a gente vê que a questão da homoparentalidade, né, ou do que se foi um dia, né, padrão, hoje a gente não vê um padrão, hoje a gente vê famílias se relacionando, amores de várias formas. Existem várias formas de amor, mas quebrar um padrão é muito difícil para a sociedade. Quanto mais a gente bate de frente com isso, pior fica, maior sofrimento fica para todo mundo. Então, quando a gente vai tratar, a gente vai precisar conhecer a estrutura. Tá, como é a tua família? É uma família de avós com netos, é uma família com a homoparentalidade, é uma família de uma mãe solo. Então, a gente vai, ok, tua família é essa, tudo bem. O que é que a gente pode fazer para como é que é a relação? Porque é interessante que a relação parental, ela é igual em todo tipo de família, porque vão ter pessoas de gerações diferentes se relacionando. Então, a gente não vê uma influência. Existem alguns avós, inclusive, que criam muito bem os netos, né? Que a gente vê um padrão aí de proteção dos avós, que já foi muito forte, mas hoje em dia a gente vê avós que são pais, né? Muito adequados, inclusive. Então, inclusive, quebrar esse padrão. Na forma que foi feita a criação, né? É engraçado, porque, por exemplo, minhas tias, eu não chamo pelo nome. Eu não falo com elas aliás, eu não chamo de tia, não peço bênção e tal. O meu tio, eu tenho a questão do respeito, chamar de tio, pedir a bênção e tal, não sei o quê. Mas o tratamento é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito amistoso. Parece muito com um amigo, um irmão mais velho. Né? E com a mãe, sempre foi aquele lance do... Eu sei que eu tô abaixo de você, mas eu também posso estar do seu lado. Sim. Igual a você. E eu acho que isso se deve muito à forma que foi a criação. Minha avó nunca foi aquela avó do você não tem mãe, você não tem pai. Não, você tem mãe. Eu não sou sua mãe é aquela. Seu pai é esse aqui. Sim. Porque pai nunca foi presente e sumiu de fato. Acho que quando minha primeira irmã nasceu, né? E aí a gente teve um gap gigantesco aí sem se ver, sem se falar. E quem era a figura paterna num caso desse, né? Se não tinha essa figura paterna próxima da minha mãe para eu identificar como pai de fato, quem seria? E aí ficou esse vácuo entre meu avô e meu tio. Sim. Então, meu tio era a pessoa que passava o dia a dia comigo, que cuidava de mim, que me mostrava as coisas, que me ensinava as coisas. Mas ele também teve a fase de passar. Agora é minha família, eu estou construindo a minha família. Acho que eu e meu tio, a gente deve ter uns 13 anos de diferença um para o outro. Então, mas numa conjectura dessa... Que Baby Sauro chega em casa pra vovó e pra vovô criar. É um tio com 13, 14 anos. É a outra tia. Tua mãe tem quantos anos de diferença pra tio? Acho que uns 7, né? Parece que vovô e vovó gostavam de brincar de 7 anos. Eram uns 6 ou 7 anos de diferença, então ainda era adolescente. Ou seja, as duas referências de respeito que tinha dentro de casa
eram pessoas que passavam muito mais respeito por ter o visual de pai e mãe do que por ser tios, por exemplo. Sim. Então eu cresci com isso. Os meninos não. Os meninos já cresceram, por exemplo, me enxergando. Ele, o irmão dele, é meu primo. Eles já cresceram me enxergando como não um primo, mas como um tio. Ou como um irmão mais velho. Porque eu era uma pessoa que estava... A gente teve essa construção social dentro de casa, essa construção familiar dentro de casa. Mas o que eu acho mais engraçado é que, de fato, minha avó e meu avô, eles me criaram quase como se eu fosse o filho mais novo. Ali naquela situação. Houve uma mistura, né, de gerações, até uma inversão de papéis, né? Onde um adolescente acaba servindo de uma referência ali masculina, né? Aí entre um avô, que é muito mais velho, né? É a situação do que eu digo, da gente ter a consciência do que você chama de transgeracionalidade, da gente ter a consciência desse romper de barreiras, porque vamos lá, até a geração da minha mãe, qual que era a formalidade da coisa? Ela engravidou, ela vai casar, ela vai ter uma casa, ela vai ter o marido dela, ela vai formar a família dela. Então, eu digo assim, do nosso papel de, ao invés da gente bater, a gente conversar, a gente conscientizar, a gente realmente ter... eu falo isso de olhando o contrário a um viés ideológico. A gente vê muita gente hoje na rua preocupada em dizer o que é feminismo e lutar contra o machismo. Dizer o que é racismo e lutar contra o preconceito. Meu irmão, todo mundo sabe o que é. Tá entendendo? Sim. Só que muitas vezes você tá lutando uma luta que é contra a pessoa errada. É você ser pró-Lula ou você ser pró-Bolsonaro e você querer trazer essa guerra para dentro de casa. Só que você não consegue entender que o seu tio ou o seu avô cresceram numa geração completamente diferente, com uma cabeça completamente diferente, e que aquelas coisas que estão sendo ditas ali não fazem sentido para ele. E aí, no lugar de você, tô numa posição de privilégio. Meu tio me ama, meu avô me ama, eu tenho proximidade com essa pessoa, eu tenho o carinho dela, eu tenho a empatia dela para parar para me escutar. Aí você pega um viés ideológico, pega uma falácia, pega uma reprodução de discurso vazio, que só serve realmente para lacrar ou para pegar ou para ganhar voto, enfim. E vai brigar com aquela pessoa e gera uma coisa ruim dentro da família. E você acaba fazendo aquilo que você está falando mal, né? Que os outros fazem. Ou seja, você acaba invadindo, invalidando, você acaba sendo repressor dentro da sua casa, não respeitando aquela geração que está ali, né? Tua família tinha geração para todos os gostos, né? Então todo mundo junto e misturado. Então, como conviver? A gente tem um de cada década, assim, sabe? Então, como conviver se não respeitando, conversando, né? Colocando, olha, o que eu entendo como verdade é isso. Porque não tem uma verdade absoluta, seja política, seja, né, social, seja... A gente pode pensar diferente. Isso é muito importante colocar nas famílias. Pensar diferente não é um problema. A gente vai discordar, a gente vai pensar diferente. O importante é como é que a gente vai conseguir conviver em harmonia, mantendo respeito, essa admiração, esse lugar de fala na família, sendo amado exatamente do jeito que a gente é. Porque a gente é diferente. Né? Então, a gente pode manter o respeito mesmo pensando diferente. E num determinado momento, por exemplo, eu deixei a igreja em 2014... E o que já era muito complicado, mas a gente conseguiu ajustar daqui para ali e tal, não sei o que, entre eu e a relação da minha mãe, por exemplo. Bicho, entre 2014 e 2017, virou um inferno, porque era aquela coisa de ser intransigente, de você tem que voltar, você não pode estar de fora, eu não aceito, ou alguma coisa do tipo. Sim. E a gente sempre teve esse embate. E aí, mais ou menos ali entre 2016 e 2017, foi quando as coisas, quando se começou a ter isso que você está dizendo, de respeitar a decisão do outro, respeitar o gosto do outro, e principalmente entender que, eu acho que do ponto de vista dela, assim, é meu filho,
e eu não vou ter o que fazer. A gente tá ligado pro resto da vida. Como eu também, a minha saída de casa para ir para Campina Grande, a minha deixa de Campina Grande para ir para Fortaleza, não foi só motivada por um sonho, por um desejo de crescer, de me desenvolver profissionalmente, mas principalmente de ter distância cada vez mais dessas relações parentais que sufocavam. Sim. Eu quero escolher, que eu quero fazer, que eu gosto disso aqui, que eu penso dessa forma, e a coisa dentro de casa não funcionava corretamente. Aí é engraçado, porque eu passei 9 meses, acho que passei 10 meses fora, morando no Ceará, rodei o Nordeste inteiro, vivi coisas muito, muito, muito massa. Retornei para Campina Grande e, na verdade, ali em 2014, eu perdi meu avô, no início do ano. E aquela perda me fez começar a dar valor a uma coisa que eu não dava até então, que eram as nossas reuniões. A gente se ver, se encontrar. Eu não fazia questão disso, eu achava chato, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar em outro lugar. Quando eu tive o primeiro baque de perder uma pessoa importante, eu disse, pô, possa ser que na próxima não seja minha avó, possa ser que na próxima seja um primo, possa ser que na próxima seja minha mãe, e aí como é que vai ser? Sim. E quando eu volto de Fortaleza para Campina Grande, para morar de 2018 até a metade de 2019, o contato com João Pessoa, o contato com a família já era outro completamente diferente. Aquela pessoa que passou quase 10 meses sem ver a família, sem dar contato direito. Eu passava 15, 20 dias, manhã sabia. Minha avó criou no Instagram para saber o que era que eu estava fazendo, porque eu não conversava com elas. Não por não querer conversar, mas pela correria, por esquecer, dormir e tal, não sei o quê. Mas pelo abismo, não né? Tinha, olha o abismo não tinha aquele apego de mandar a mensagem e tal. Às vezes lembrava, tô por aqui e tal, não sei o quê. Geralmente quando tava de folga ou em casa. Mas na correria não lembrava. Por que eu tô fazendo esse arrodeio todo? Porque quando eu volto para João Pessoa, que eu volto a morar na casa da minha mãe, eu percebo que a coisa é totalmente diferente e eu não tenho mais... Às vezes dá vontade de sair, porque uma vez que você tem a experiência de ter o seu espaço, é muito complicado você voltar para dividir o espaço com alguém. Quando eu morei em Fortaleza, eu morei dividindo apartamento 2 vezes. E quando eu voltei para Campina Grande, que eu não dividi apartamento com ninguém, para mim era um sonho. Quando eu fui para Fortaleza dividir, foi extremamente incômodo, porque eu já vinha morando sem dividir. Então, realmente, você dividir o espaço com outra pessoa é muito ruim. Mas eu vi que o diálogo, que muitas vezes era chato para mim, pô, minha mãe passava o dia no trabalho, eu no MSN aqui, ela no MSN lá. Tá fazendo o quê? Não, tô assistindo, não sei o quê. Chegava em casa, eu vinha perguntar a mesma coisa. Aquilo era chato para mim. Tá entendendo? E agora já não era. Eu tinha vontade de conversar, ela tinha vontade de falar o que aconteceu de lá para cá. E aí a gente começou, realmente, ali do final de 2016 para cá, a relação começou a se tornar muito melhor, principalmente por conta do diálogo. A gente parou de ser aquela pessoa o que é que a senhora acha dessa caneca aqui? Não, eu acho feia, mas por que a senhora acha feia? E antes era, não é feia não, porque a ideia foi minha, não sei o quê. Esse desenvolvimento familiar, existem outros trabalhos, ou tu defende que, ou crê que esse diálogo é a base para esse desenvolvimento de fato? O diálogo, ele é a base de tudo, né? Você veja, olha o abismo que se formou na tua relação parental. Tinha um abismo, né? Passar 20 dias sem falar, enfim, não é porque tu estava trabalhando demais, é porque realmente tinha um espaço ali muito de uma distância muito grande na relação de vocês. A relação de vocês era uma relação mais de embate, né? De um querer se autoafirmar, tu querer autoafirmar teu lugar ali no mundo e ela querer autoafirmar a autoridade dela, mas de uma forma de quê? De desgaste. Um apontando um querendo colocar o outro no jogo, assim, em risco, né? Em pauta.
né? E aí o abismo se formou. Então, o diálogo, ele não é só sobre a gente conversar, porque conversar não é um falar e o outro só ouvir, é ser entendido. É um tá falando e a gente tá tentando entender o universo, como é que funciona aquela outra pessoa. Porque ouvir, a gente pode ouvir, né? A gente tá lá escutando, ok. Mas se conectar com aquilo, né? Conectar o que o outro tá falando com a importância daquele outro na minha vida é fundamental. E aí, a partir do momento que esse diálogo ele acontece, esse entendimento, né? Essa distância, talvez, né? Tu e da tua mãe, com certeza tiveram momentos de tristeza. E aí uma coisa importante são a psicoeducação das emoções, né? Que a gente sempre faz em terapia. Que a tristeza é a única, é saber o que é que a emoção ela diz pra gente. A tristeza é a única emoção que faz a gente refletir. Então é desconfortável demais sentir, mas é a única emoção que faz a gente parar, pensar sobre. Então você vê, teve um marco aí da morte do teu avô, com certeza que te levou para uma tristeza ali de refletir, e a partir do momento que tu passou a refletir, tu passou a ver quantas coisas eram importantes para tu, né, e que tu não estava conseguindo viver porque a relação não permitia, né, a tua vivência também fora de casa te permitiu, né, se identificar contigo, se conhecer, né, tua mãe também passou a viver sem você, então assim, essa distância talvez tenha feito com que vocês tenham realmente se conectado com, caramba, ele é meu filho e ele é importante para mim, né? E aí minha mãe tá lá me esperando e o que é que eu tô fazendo aqui, né? Então, quando vocês se encontraram, veja que vocês já estavam muito diferentes. Vocês já tinham se transformado, mas vocês precisaram... Tem relacionamentos que são assim, né? Infelizmente, tem relação parental que às vezes precisa ter uma ruptura para cada um viver um pouco separado para depois reconhecer. É engraçado você falar porque eu me lembro assim, não que eu tenha passado 10 meses sem ver. Eu fui para Fortaleza fazer um teste. Aí eles disseram, a gente quer, volte, pegue suas coisas e venha-se embora. Aí eu voltei, vi todo mundo, peguei a mala e fui embora. Depois disso, eu só consegui ver a família novamente, eu acho que depois de uns 3 ou 4 meses, porque a banda veio tocar aqui em João Pessoa. Aí eles chegaram no estúdio onde eles iam ensaiar. Eu, não vamos só com vocês, eu vou lá na minha casa. Acho que casa. Nem a banda sabia que eu era daqui, tá entendendo? O pessoal não sabia que eu era de João Pessoa. Sabia que eu era da Paraíba, mas não sabia que eu era daqui. Não, que eu vou ver minha mãe e tal, vou ver minha avó. E era engraçado, porque eu tive a experiência de vir elas... quando eu falo elas, é porque eu moro com minha mãe, minha avó e minha tia, né? Elas me receberem, mas se aquela coisa, tipo assim, muito da saudade, mas às vezes até meio frio, sabe? Um estranhamento. Porque foi tão do tipo, eu vinha ao a gente ia sair para poder ir pro local do show, para poder fazer a apresentação, e a gente já tem que viajar para outro lugar. Então teve muito disso. E aí quando eu realmente volto, né, volto para Paraíba e posteriormente para casa, a relação está completamente diferente, está muito mais sólida, muito mais unida. A gente falou sobre diálogo, mas existem outros fatores que ajudem nesse desenvolvimento da relação, não só no desenvolvimento pessoal de um filho, de uma filha, que seja, mas no desenvolvimento de uma relação como um toda, outros fatores que ajudem para que haja um desenvolvimento no sentido de crescer, de se fortalecer. A autonomia é um ponto muito importante, né? Por exemplo, pais que a gente vê, mães solos, né, muitas vezes deixam parte da sua vida para cuidar intensamente daquele filho, às vezes até para compensar a ausência do pai. Ou, né, a ausência de uma outra estrutura. E quando a gente vê a autonomia sendo rompida, a gente começa a ver a relação entrando num buraco. Então, quando a gente fala de autonomia, não é só dar autonomia às crianças, adolescentes, é o adulto ter sua autonomia, né? Tu teve tua autonomia quando tu saiu, né? Então, tu foi ver tua individualidade, teus sonhos, tu cresceu. Talvez se tu tivesse ainda preso naquele conflito ali parental, tu não tivesse crescido tanto,
né, da maneira como aconteceu. Então, ela também conseguiu viver a autonomia dela. Então, a autonomia é um ponto muito importante, é a gente não deixar a nossa vida por outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja de muito amor ou dependa da gente. Então, a gente cuida, mas a gente tem que ter esse espaço de desenvolvimento, porque é na autonomia que a gente vai começar a respeitar os lugares de cada um no mundo, né, que são lugares muito diferentes. Então, para mim, o diálogo, a autonomia também, né, o limite nas relações é muito importante. O limite, onde eu amo você, eu cuido de você ou eu deixo ser cuidado por você, mas existe um limite aqui onde tem um espaço que é só meu, né? Então, esse espaço precisa ser respeitado também, né? Então, acho que essa tríade aí a gente pode colocar como um ponto importante para uma relação saudável, né? Uma relação familiar. A gente você falando, aí eu consigo perceber, por exemplo, a questão da autonomia, ela, aliás, tudo, na verdade, né? Que se fala sobre desenvolvimento pessoal numa relação parental, pelo menos comigo, tudo teve que ser sempre à base do desafio, à base do que algumas pessoas que talvez conviveram ou tiveram uma relação diferente com seus pais poderiam chamar de implicância, poderiam chamar de alguma outra coisa assim, no sentido de ser ruim, de ser esse menino é muito rebelde, mas não, é porque, por exemplo, eu me lembro, eu tava até conversando, eu tinha até comentado com a mãe, eu com a vontade de comprar um tênis, tal, ela, tênis feio da molesta. Aí eu disse, só tá me lembrando outro tênis feio que eu comprei, mas que eu só comprei porque eu disse que ia comprar, né? E bati os pés. Porque no tempo que eu vim morar aqui, que eu comecei a fazer quinta série e tal, na cabeça dela, eu tinha que ser o rapazinho. Era todo engomadinho, ensacadinho, sapato social pra ir pra escola, pô. Uma bolsa de lado, porque era elegante. Assim, os jovens que começavam a trabalhar em escritório naquele tempo usavam muito uma pasta de lado, né? Uma alça. Então, você tem que ir desse jeito. E eu comecei a ser um palhaço dentro da escola. E aquilo era ruim pra mim. Então, onde era que eu ia me queixar? Porque se eu fosse me queixar pra ela, ela não ia abrir de jeito nenhum. Aí eu aproveitava a viagem no final de semana que eu ia pra casa da avó, sabe? Não gosto não, é ruim, não sei o quê. E aí a vovó sempre teve essa função da apaziguadora, né? Da pacificadora. Deixa ele vestir, deixa ele comprar. Então, até os meus 13, 14 anos mais ou menos, tudo era muito controlado de roupa, do que eu vestia, do que eu calçava, do que eu usava como um todo. E eu só conseguia romper essa barreira do... Eu tenho gosto pessoal, sabe? Exato, Eu só conseguia romper essa barreira quando eu fazia as viagens de final de semana que eu ia pra Guarabira, que eu ia pra casa da minha avó. Que aí a vovó dizia, você tá precisando de camisa? Vá ali e veja o que você gosta. Vamos comprar um tênis. Ou seja, tu só conseguia afirmar teu lugar saindo de perto. Saindo de perto. Foi o que tu fez, né? Tu saiu de perto, infelizmente. E aí, é isso que eu falo de autonomia, exatamente isso. Tu acabou se vestindo de uma forma que não tinha nada a ver contigo. Só porque era padrão na época, né? Então não tinha nada a ver. Hoje a gente vê vários estilos, né? Enfim, uma riqueza de estilos. Na escola a gente vai ver, caramba, cada menino... É um menino com cabelo platinado, outro cabelo raspado. Então hoje já existe uma variedade, mas ainda tem muitos pais que querem isso. Eu quero que meu filho se vista como eu quero. Menina se veste de rosa, com sustinha na cabeça. E as meninas que gostam de jogar futebol, o que é que elas fazem, por exemplo? Né? Então elas sofrem preconceito. Os meninos que não gostam, por exemplo, de jogar bola, o que é que faz, né? Os meninos que não gostam de andar todo, né, sacadinho, que são mais despojados. Então, era o que acontecia, né, contigo. Tu acabou que era forçado. Eu gostava da roupa larga, era mais larga. Acho que porque toda a vida eu fui gorda e gordo não gosta de nada apertando. Mas a autonomia é exatamente isso. E aí, a gente também fala de diálogo quando a gente fala de autonomia. Porque a autonomia é, filho...
eu acho lindo esse estilo aqui. O que é que tu acha? Ah, mãe, eu não gosto, tá, mas qual você gosta? É engraçado, porque ela queria muito que eu fosse aquela pessoa que, por exemplo, desse valor a andar de camisa social, Sim. gravata, tal, não sei o quê. E eu odiava, bicho. Odiava. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu comecei a trabalhar com um evento social. Qual era a obrigação? Usar roupa social. Ela achava... Eu acho que assim, ela meio que sossegou com a fotografia. Sim. Porque tem esse lance também. Mãe nunca valorizou esse lance da fotografia. Ela não queria. Não, isso aí não dá certo, não. Até computação mesmo, que foi o curso que eu passei, o primeiro que eu passei, ela não queria que eu fizesse. Como qualquer pessoa mais antiga queria o curso de direito, uma engenharia, uma medicina. Sim. E eu olhava para ela dizendo, não gosto de estudar, minha amiga, não é minha onda, eu gosto. A senhora disse estude, e eu só entendi estúdio. Não dá para mim. E ela ficou pé da vida ali no final de 2012, quando eu passei para jornalismo, que eu larguei gestão de TI, que eu fiz ela pagar um semestre na Unip para mim, e eu, tô indo para Campina Grande. Você não vai não? Não vou? Nem que eu vá todo dia e volte de ônibus, mas eu vou. Eu vou fazer esse curso porque eu quero fazer. Porque eu gosto, fotografia, não sei o quê. E aí, quando ela começou a ver que era realmente o que eu gostava de fazer, que era realmente o que... Teve uma hora que ela precisou descansar, né? Tipo, já entendi, é isso que eu gosto. Eu creio que muita coisa na minha vida eu venci, ou eu me fiz ser valorizado, ser reconhecido, mais pelo cansaço do que propriamente porque as pessoas acreditavam que aquilo daria certo. Sim. Tem muito disso, e eu acho que o caminho teria sido um pouco diferente, a relação teria sido um pouco diferente, tudo teria sido um pouco diferente se quem estava por trás tivesse acreditado, tivesse valorizado, tivesse, faça isso aí, eu vou lhe ajudar. Sim. Tá entendendo? Tivesse apoiado naquilo que era importante para tu, né? Que é o que a gente fala sobre a autonomia, é isso, dar autonomia é isso. Até na outra entrevista, eu disse, qual é o problema do filho não gostar de estudar? Não tem problema, não pode ter problema. A questão é, ele tá na escola. Então, filho, eu sei que tu não gosta de estudar, mas como é que eu posso fazer? Se vai ser com um professor particular? Como a gente vai fazer para tu passar de ano? Porque precisa, né? Para poder cumprir, né, uma bateria de provas, entrar na faculdade. Seja qual for o objetivo, o estudo, ele tá presente, né? Mas querer forçar a criança, adolescente, a gostar de estudar, não existe. Tua fala, eu nem acredito muito na tua fala, eu vou te provar por quê. Eu não gosto de estudar. Veja, talvez tu não gostasse de estudar na escola, né? Mas na tua profissão hoje, com certeza tu estuda. Pior que não, eu não gosto de estudar, não gosto de parar para ler, para pegar uma informação, nada. Tu estuda como? Eu sou muito de tipo, a gente precisa fazer um desenho aqui. Me mostra como é que tu faz. Aí eu vou lá e reproduzo. Eu não consigo estudar pela teoria. Só consigo fazer pela prática. Sim. Então, muitas vezes, e eu até conversei aqui, não cheguei a entrevistá-la, mas conversei no podcast dos outros, eu fazendo os cortes, né? Sim. Fazendo a direção. Eu conversei com Roberta Pauliana, que ela é modelo aqui em João Pessoa, é bariátrica, tudo. Ela falando, não, eu tenho TDAH, não sei o quê. Eu disse, meu irmão, eu acho que todo mundo tem TDAH, tá ligado? Porque é tipo assim, é porque naquele tempo, ou era um preconceito, no tempo da gente, ou era preconceito, era uma coisa, um foco de preconceito para o povo. TDAH é doido. Sim. Né? No tempo da gente, TDAH era mongoloide, era doido, era retardado, ou qualquer coisa desse tipo. E hoje já existe o estudo, já mostra que não é isso, que é uma coisa completamente diferente. Então, eu acredito, porque, por exemplo, eu não consigo ir para uma sala de aula, escutar o professor e prestar atenção no que ele diz, se ele não trouxer absolutamente nada de lúdico. Se ele não enfeitar a aula, se torna chata para mim.
Ah, mas isso se torna chata para qualquer pessoa. Só que eu consigo entender o que ele está falando. Sim. Se eu abrir o notebook e ficar jogando, se eu pegar o celular e ficar fazendo Sim. alguma outra coisa. Que é uma forma de estudar, né? Tem gente que estuda com fone, com rock no fone de ouvido, né? E consegue prestar atenção, né? Então... No período da igreja, era assim, de ficar mexendo no celular muito, mas eu conseguia entender tudo que estava sendo dito. Quando eu entendi isso, já foi um pouquinho tarde, eu estava fazendo gestão de TI. Em gestão de TI, os professores ficavam putos. Porque eu chegava na sala, eu abria o notebook e eu começava a jogar. Só que quando chegava a hora da prova, as notas eram ok. Meu irmão, é imoral, esse bicho fica jogando na sala. Parece um descompromisso, né? Mas não, é uma maneira de estudar. Então, quando eu fui para Campina, que vieram... meu irmão, quem optar por jornalismo tem que ser um cara que gosta muito de coisa chata, viu? Sociologia, filosofia, metodologia, tudo coisa que você vai ver em qualquer curso, mas que é muito chato, velho. Abri o notebook, ficava jogando a aula inteira, eu não olhava pro professor. Mas o que ele tava falando vinha para cá. E aí um assunto que para tu acaba sendo muito chato, para alguém vai encantar, né? Então vai depender muito dessa formação cerebral. Essa autonomia que eu falo também é isso, é entender como é que é o funcionamento dessa pessoa. Quando eu falei a história de, com certeza tu estuda. Claro que tu tem que, tu não pode, a gente nunca pode, a gente não vai ser bom em alguma coisa do nada. Então a gente vai estudar como? Através de um vídeo, através de uma experiência de alguém, através de uma entrevista, de uma parte lúdica, não necessariamente com uma apostila ali de maneira padronizada. Né? Então, tuas habilidades tu desenvolveu de alguma forma. Então, o estudo ele é muito abrangente. O estudo não é só aquele padronizado, sentar na aula, escutar o professor. Né? Então, a gente estuda de várias formas. E quando a gente estuda algo que a gente gosta, aí não é mais um desprazer, né? É algo que você faz parte, assim, você olha e fala, caramba, isso aqui é significativo para a minha vida. Só que os pais não conseguem alcançar isso, né? Assim, infelizmente, hoje a gente já fala muito nos treinamentos de pais, os pais já conseguem ter uma visão diferente, mas os pais das gerações dos nossos pais, jamais, né? É aquela velha história do, não vamos brigar com esse povo não, mas vamos tratar de uma forma diferente. Sim. Que com o tempo eles mesmos vão dizer, não é assim. Eu vejo assim, minha avó, por exemplo, ao longo desses 30 anos ela mudou demais. Não só a fisionomia ou a questão da saúde, mas até a forma de pensar e de reagir a certas coisas. É muito natural que com o tempo a gente se desenvolva enquanto ser humano, enquanto ser pensante, e cada vez mais a gente seja menos reativo e mais passivo às coisas, justamente para... Eu não vou gastar energia com isso. Mas a forma como vovó hoje, por exemplo, lida com certas coisas, que quando a história vem, eu tô um cururu no sal aqui, eu vou estourar, meu amigo. E ela... Calma. Às vezes eu olho e digo, eu queria ter essa paciência, eu queria viver nesse mundo da lua que vocês vivem, meu amigo. As coisas não são simples desse jeito, não. Pode não ser simples, mas eu acho que você está complicando mais do que você devia. A gente tem ele, o irmão dele, nós temos uma vantagem muito grande em relação, talvez até aos nossos próprios... as nossas próprias mães, ao meu tio, desse ponto de conselho com muito mais amor e sabedoria e paciência das coisas, tá entendendo? Vovó, eu sempre digo, é guru, me guia em muita coisa. Questão pessoal, questão profissional também, algumas coisas, até fazer isso aqui, se você não fizer, quem é que vai fazer? Tá entendendo? Tu vê como tu fala dela com a memória afetiva, né, muito gostosa, né, de, ela é meu porto seguro, né, ela é meu apoio, né, essa fala é super validante dela, então vá lá e faça, né, isso que tu traz das gerações, né, como a gente pode aprender, como tu já ensinou a tua avó muita coisa, e como ela também já te ensinou muita coisa, porque tudo teu jeito também ensinou muita coisa a ela,
né? Com certeza ela te observando, ela te ouvindo, ela conseguindo te acolher, ela aprendeu muita coisa, né? E aí tu se torna um adulto que consegue um lugar significativo no mundo, assim, diz, eu faço algo que eu gosto, eu sou realizado, aí isso solidifica ainda mais esse aprendizado que ela teve, valeu a pena apoiar. E o quanto pode ser ruim, porque a gente sabe que enquanto ser humano, quando a gente gera dependentes, ou quando a gente gera dependência de alguém, a gente também gera sentimento, expectativa. O quão pode ser ruim para para um pai, por exemplo, como foi de repente para minha mãe, gerar a expectativa de ele vai optar por medicina, ele vai optar por direito, ele vai optar por isso aqui, e a pessoa não optar, e também o quanto pode ser ruim para um filho, para uma criança, como foi para mim, por exemplo, pô, bicho, eu queria fazer isso aqui, essa mulher só me enche o saco para fazer esse negócio. O negócio, eu não quero. Todo mundo sofre. Eu vou por aqui. Esse depósito de expectativa. Como é que isso pode ser gerenciado para que seja bom? A parte ruim disso é porque as famílias às vezes só se dão conta quando elas veem o tamanho do abismo que já tem na relação. Que, eu não tenho confiança nos meus pais, ou então, eu não tenho acesso a esse meu filho. Então, quando os pais, né, veem o abismo, é que eles geralmente procuram ajuda. Isso é muito ruim, porque a ruptura já está ali, né? Porque todo mundo sofre. Os pais sofrem porque depositam essa expectativa. Às vezes, o pai queria fazer medicina, não fez, né? Porque se frustrou de alguma forma, teve que sustentar a família, né? Tem muitas histórias assim. E aí projeta no filho para ele fazer medicina. Mas por quê? Baseado em quê? Né? Então, ele está sangrando em cima daquele filho as feridas dele. E a ideia quando eu falo de autonomia, para a gente ter autonomia, não é só a gente se autoafirmar no mundo, é a gente se conhecer primeiro. E a gente tem que saber qual é a ferida que é nossa e qual é a ferida do outro. Porque esses pais se frustram e assim, eles precisam, e eles têm que se frustrar, né? Porque tá totalmente equivocado eu querer que alguém pense igual a mim, como se o que eu tô pensando é só o certo, né? E aquele filho é terrível, né? A sensação dele, porque nada do que ele vai fazer vai suprir a necessidade desses pais. Então é como se ele nunca fosse agradar, porque ele não vai seguir o caminho que aqueles pais queriam, né? Que ele seguisse. Então, assim, quando a gente fala de temperamento, então o seu temperamento, né, mais explosivo, mais externalizante, fez com que você dissesse assim, eu vou ganhar o mundo, de qualquer jeito. Mas tem aquelas pessoas, né, que têm um temperamento mais introvertido, que vão sofrer, porque eles vão ficar nessa relação, e aí vão ser aquelas pessoas que não vão construir nada na vida, né? Ou vão ser frustrados, porque vão fazer aquele curso que os pais querem, ou vão trabalhar na empresa da família, e vão ser infelizes, ou vão paralisar, ficar em casa paralisados e não vão conseguir se construir nada na vida, né? Porque eles não vão conseguir, eles vão se sentir tão incapazes que eles não vão conseguir ir adiante. Então, quando a gente vê vários filhos, né, de uma mesma família, a gente vê como eles reagem diferente a essas situações. Então, é uma situação muito ruim, porque todo mundo sofre. Então, realmente, o cuidar dessa família é colocar cada um no seu papel e tentar tentar fazer com que cada um sente na cadeira do outro, porque é muito difícil sentar na cadeira do outro. A grande verdade é que não só para o pai ou para o filho é difícil, para qualquer um é difícil realmente sentar na cadeira do outro. O que eu quero dizer é tipo assim, a relação com minha mãe, a relação com a casa só começou a melhorar quando eu comecei a pensar o seguinte: por que ela faz isso? Por que aconteceu isso? Então, até 2019, que foi quando eu comecei a fazer o meu atendimento com a terapia, eu tinha muito na cabeça do seguinte: eu fui o cara que fudeu a minha mãe, velho. Fui o cara que fudeu a história da minha mãe, a vida dela. Porque se ela tivesse optado num momento em que era muito mais fácil um aborto, alguma coisa do tipo, ou se ela não tivesse cometido o vacilo de ter engravidado tão cedo, tal, qual seria a história dela? Então eu sempre tive
esse peso, tá ligado? Sim. E aí, na terapia, foi uma das coisas que foi tratada. E aí eu comecei a pensar o seguinte: não, peraí, pô, a história aconteceu e a gente não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás, a gente tem que lidar com esse problema e ela tá lidando com isso até hoje e eu tô lidando com ela por tabela, então a gente precisa se resolver, mas eu preciso entender Sim. porque ela teve determinado comportamento comigo ou porque eu tive determinada reação com ela, para que a gente possa começar a pensar em fazer umas pazes e se dar bem. Então foi realmente quando eu comecei a pensar. É engraçado que tudo isso que vai se organizando na vida, na minha cabeça, teve sempre um pano de fundo político muito forte. Campina Grande é uma cidade universitária. Foi a minha mudança para Campina Grande, esse abismo, esse esticar desse abismo com a família, foi justamente no momento político muito forte no país, onde eu estava num lugar em que eu não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. E onde você vai criando uma base, a primeira base que você cria, além da família, são os amigos. E aí eu vi um monte de amigo também se distanciar por conta de um viés político. Da mesma forma que eu me distanciava por conta de um comportamento ou por conta de uma reação dentro de casa da família. E aí eu comecei a ter a seguinte análise, de que independente do lado em relação à política, todos dois têm pontos positivos e têm pontos negativos. A questão é conseguir conciliar isso de uma forma que centralize, e não significa estar em cima de um muro ou algo do tipo, mas é tentar trazer os pontos positivos de ambos os lados para que todo mundo consiga ter benefício para todo mundo. E a questão de um abismo familiar é você também fazer essa análise do o que foi que aconteceu com ela para que ela tenha esse tipo de comportamento. Perfeito. Então, eu levo isso para minha vida, para muita coisa. Eu sou um cara realmente muito externalizante, muito explosivo. Essa benção aqui já me fez raiva muitas vezes, como eu também já fiz raiva a ele várias vezes. Sim. E talvez por a gente ser jovem, a gente ser mais novo, a gente ter mais energia, ter mais disposição, a gente consiga realmente explodir e discutir e brigar. Mas é engraçado que muitas vezes quando a gente discute e a gente tem um temperamento, um comportamento muito parecido, depois de um tempo eu começo a pensar, eu podia ter feito de uma forma diferente, porque ele só teve essa reação porque aconteceu isso aqui. Então eu começo a pensar muito assim, não dá para eu culpar, por exemplo, minha mãe ter me colocado dentro de uma bolha e querer me superproteger e comparar, por exemplo, com meu pai. Não dá para eu julgar ela em relação a isso, porque minha mãe, de um lado, ela só tinha eu de filho, meu pai tinha outras 3. Sim. Então ele tinha mais gente para dividir a atenção. Sim. Deus o livre, perdesse um, ele tinha outros 2. Se ela perdesse essa aqui, ela não tinha mais ninguém. Tá entendendo? Sim. Então é começar a entender um pouco disso também, do outro. Isso que tu tá falando é o que eu falei de sentar na cadeira do outro. Sentar na cadeira do outro é muito difícil. Porque e aí precisa de muita humildade, precisa de muita coragem pra gente fazer isso, né? Porque a gente só quer ser entendido muitas vezes, né? A gente quer ser o centro ali da família, no sentido de ser ouvido, ser entendido, mas é difícil entender também, né? Então, quando a gente senta, quando tu vai falando e tu vai dizendo, eu tentei sentar no lugar dela e ver por que ela tomou essa atitude, o que foi que aconteceu, você vê que a raiva, ela vai diminuindo e você passa a ter uma compreensão melhor. Mesmo que a situação não mude, a situação é a mesma, né? Houveram os fatos não mudam,
mas o que é que muda? A maneira como a gente vê a situação e como a gente se enxerga. Né? Entender que, assim, cada um vai ter uma responsabilidade na relação. A responsabilidade da relação tua com tua mãe não é só tua, é dela também, né? Então, assim, hoje tu é adulto, né? Mas enquanto tu era criança, né? O teu papel ali era ser cuidado, só, né? Então, a partir do momento que tu foi crescendo, tu foi tomando um espaço e foi um espaço que foi muita luta para tu conseguir ocupar esse espaço com autonomia. É engraçado que eu falando, eu acho que o povo tá pensando que mãe era a sufocadora, a pessoa que ficava em cima. E não, ela não era essa pessoa ruim, má, tal, ou coisa do tipo. Mãe era uma pessoa... Eu hoje, a única coisa que eu consigo dizer é, infelizmente, uma pessoa insegura. Sim. Que tava vivendo que tava vivendo, não. Que até ela morrer, ou se Deus quiser, eu não for primeiro do que ela vai viver ela vai ser uma marinheira de primeira viagem até o último dia da vida dela. E pessoas boas também magoam, né? Pessoas boas também erram. Quem erra não é só gente ruim, né? Gente ruim faz maldade, né? Pessoas boas, elas erram, né? Então, a superproteção, ela é um ato de amor sem regras, sem direcionamento. Então, aquela pessoa acha que está fazendo o melhor, acha que está amando, né? Geralmente os pais acham que estão amando, né? Os avós fazem muito isso, quando, na verdade, estão alejando esses filhos. E quando a superproteção, ela atrapalha o desenvolvimento natural da criança, do filho, ou também o relacionamento dele com outro parente. Isso eu falo assim, especificamente, um caso como o meu. Minha mãe não era casada com meu pai, então, obviamente, ele teve as opções dele e ele teve a parcela de culpa dele, mas eu sei que ela também teve a parcela de culpa dela de eu não ter a relação tão legal quanto eu deveria ou quanto eu poderia ter tido com ele. A superproteção, ela é prejudicial em qualquer lugar, né? Então, ela vai interferir no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento laboral, né, daquela adolescente, porque a superproteção, ela impede a autonomia. A superproteção, a adolescente, ele não sabe qual é o lugar dele, ele não sabe. Ele não sabe porque tudo parece muito errado, né? Ele sair daquela bolha, parece tudo muito errado, mas sair daquela bolha é exatamente o que ele quer. Então parece que é como se fosse todos os meus desejos são errados, tudo que eu quero fazer é errado, o meu jeito de vestir é errado, né? Então ele acaba, e aí a raiva ela vai aumentando, dependendo do temperamento. Se o temperamento for mais explosivo, a raiva ela vai sufocando ao ponto de ter que ter uma ruptura. No teu caso, assim, foi um final feliz porque tu rompeu, mas tu conseguiu voltar. Algumas famílias rompem e não voltam mais. Porque não tem mais nenhum elo de ligação. Então a superproteção ela é muito ruim. E os pais eles confundem a superproteção com amor. Eu sempre digo, amor nunca é demais, assim, pode amar, mas ame com limite, ame deixando claro a individualidade do outro, respeito. Olha, eu não acho bonito essa roupa, mas você gosta? Gosto. Então use, né? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes não é a questão do impor a regra, mas deixar o cara ciente. Isso. Sabe? A regra é deixar é muito daquele lance do que você fala do estudo. Você não gosta de estudar, beleza, mas isso aqui é uma fase da sua vida que você tem que passar. E para você passar, você pode até não estudar, mas você vai ter que alcançar algumas metas. E para você alcançar essas metas aqui, filho, aí você se vire. Ou você estuda, você só não pode ultrapassar o limite. E qual é o limite? Você não pode roubar uma prova, você não pode filar, você não. Mas se você estudar, com certeza... Enfim, essa questão de conscientização. E é tão importante essa questão da autonomia, porque os filhos, eles não fazem o que a gente diz, né? Eles fazem o que a gente faz, na maioria das vezes. E quando o pai e a mãe têm essa autonomia justa, uma autonomia consciente, uma autonomia saudável, esse filho observa esse comportamento. Então, a gente chama de liberdade supervisionada. Quando o pai e a mãe, ele dá uma liberdade para o filho, criança e adolescente não tem como ter uma liberdade total. A gente é adulto, não tem como a gente ter uma liberdade total
né? A gente não sabe o que fazer com a liberdade total. Então, a gente tem que ter horário, disciplina, porque senão desmantela acho que se um dia toda a vida. chegar e disser assim, não tem mais lei nesse mundo, Imagina, né? É um caos. A gente vira bicho. Vira bicho. E aí, a liberdade supervisionada é isso. É você dar o limite e dizer, olha só, existem algumas regras que são... que não tem como negociar, são inegociáveis. Então, eu preciso que você estude. Eu entendo você não gostar, né? Mas como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Porém, no quesito roupa, você pode escolher sua roupa. Eu não gosto, mas eu respeito. Então, os pais precisam ter esse diálogo, né? Tem algumas coisas que precisam ser negociáveis, porque a criança e adolescente precisa aprender algumas regras para quando forem para o mundo, eles saberem respeitar regras no mundo. Né? Então é muito isso, a superproteção quebra tudo, porque a superproteção não dá espaço para desenvolvimento. Isso já foi dito do povo lá de dentro de casa mesmo, né? De olhar para mim e dizer assim, a sua sorte é que você sempre foi à frente do seu tempo. Você sempre foi... Eu particularmente não digo mais maduro, mas elas dizem, você sempre foi um pouco mais maduro do que a sua idade. Não sei se pela falta de seu pai ou alguma coisa do tipo, você teve que ali de forma muito interior, você achou que devia e acabou se desenvolvendo e amadurecendo com mais rapidez que outras crianças ou que outras pessoas. E dentro desse teu amadurecimento, tu sempre soube se proteger dos ataques externos. Como se aquela superproteção, aquela proteção comum não me fosse necessária. Eu tivesse desenvolvido um mecanismo de autodefesa. E eu sei que isso tem um pouco de verdade, sabe? Mas eu sempre digo, já tive períodos de trabalhar com jovens em igreja. Às vezes eu tenho uma conversa com um amigo meu melhor amigo, mora fora. Eu considero ele como um irmão e às vezes o bicho vem com algum problema, alguma coisa, e a gente conversa ali e às vezes a solução aparece. Eu vejo como um grande problema na questão da falta do diálogo, da falta de colocar o limite da forma correta. Por exemplo, pais que evitam determinados assuntos e aí, de fato, eles acabam alejando o amadurecimento de seus filhos. Porque, por exemplo, no meu caso, meu avô já tinha 70 anos, eu acho, mais ou menos. E no tempo dele, sexo não era uma coisa que se comentava, que se falava. Tinha a chave, a fechadura, na hora certa você ia acontecer e acabou-se. E para eles, a hora certa era o casamento. Sim. E pronto, e se descobria naquilo ali. Então, meu avô era uma pessoa que não ia tocar e que nunca tocou nesse assunto comigo. Como é que eu ia me sentir confortável de repente para falar com minha mãe, que teve uma gravidez surpresa, né? Sim. Ou com minha avó, por exemplo. Então esse papo nunca existiu. E a pessoa que poderia ser um guia, por assim se dizer, no assunto, né, de como tratar, ou do que fazer, ou de como realizar, do que usar, enfim, seria meu tio. Mas meu tio já estava fora, preocupado com a família dele. E meu pai não era presente. Então, existem coisas que, infelizmente, pela falta do diálogo, sim, o cara vai acabar aprendendo, ou ele não vai aprender e vai sofrer, sim, ou vai precisar aprender e aprender na rua, não aprender como se defender e acabar sofrendo. Tu fala várias coisas que tu falou aí que são importantes. Tu tem um mecanismo de defesa, né? Enfim, ok. Mas tu ainda assim teria esse mecanismo mesmo sem ter passado
por algumas perdas, né? Algumas rupturas. Então, o fato de tu ter passado tudo que tu passou te transformou na pessoa que tu é hoje, mas tu poderia ter se transformado na mesma pessoa criativa, desenrolada, enfim, tu é muito voltado para a resolução de problema, pelo que tu tá me falando, né? Tu vê o problema e tu, eu vou aprender com minha mãe, não. Com meu pai, não. Com meu tio, eita, também não. E agora, eu vou aprender com quem? Isso se reflete, inclusive, na relação, no diálogo. Eu tenho um grande problema em relacionamentos amorosos mesmo, de muitas vezes sumir, desaparecer, sabe? Uhum. E aí, o que é que fica na cabeça de uma menina na hora dessa? Filha da puta tá me chifrando, tá com outra nega. E não é, às vezes é um problema. Que eu simplesmente vou olhar e vou dizer assim, tu pode resolver? Não vai resolver, então eu não vou dividir isso com você, velho. Porque na minha cabeça é o seguinte, se eu tô num relacionamento com uma pessoa, o meu tempo já é escasso por conta do meu trabalho. O dela, por conta de trabalho, por conta de estudo, ou qualquer outra coisa. Ou até que não fosse. Mas eu acredito que o tempo que um casal de namorados, ou um casal casado mesmo, o tempo que o casal vai passar junto, ele não pode estar sendo pautado para resolver problema, velho. Tem que ser um momento que seja massa, porque senão... E aí, beleza. Na vida de um casado é completamente diferente, porque tem os problemas do dia a dia, tem as coisas do dia a dia que você precisa dividir ali para poder trazer uma solução. Mas, pô, imagina, casado, namorando, e não tem um momento de sossego. Toda vez que se encontra é para falar de problema, é para falar de trabalho, é para falar de dívida, é para falar... Isso é um inferno, meu irmão. Não tem mais paquera, não tem mais conquista, não tem aventura, não tem sexo, não tem nada. É só confusão e discussão. Aí, ó, que interessante, né? Aí entra a parte linda da psicologia. Na tua história, tu aprendeu esse lugar aqui tá muito tóxico, né? Tá muito de briga e conflito. Vou embora. Tu foi embora, desenvolveu tua vida, enfim. Então, tu aprendeu o quê? Se aqui tá ruim, eu vou sair. Então, tu simplesmente some. Porque, né? assim, principalmente por questões financeiras e de respeito. Durante até eu começar a trabalhar e ganhar dinheiro de fato e ser um pouco mais independente, eu sempre fui o cara que tive que ficar calado, baixar a cabeça e aguentar o que eu tivesse, onde eu estivesse, sem dar o pitaco de nada, sabe? Era muitas vezes ir para uma reunião familiar que eu não queria ir, ver gente que eu não queria ver, dar boa noite pra gente que eu queria mandar se fuder, mas eu tinha que fazer tudo aquilo porque eu tava, por exemplo, de carona com a minha tia. Eu não tinha como voltar para casa. Existiram situações na minha trajetória. Por exemplo, eu fui passar eu lembro que eu fui passar um Natal com a família de uma ex-namorada e lá juntou do primo novo até a avó para sentar a ripa em mim, sabe? Que é vagabundo, que não presta, que não sei o quê. E eu não entendi o porquê, porque até então eram pessoas amáveis, né? Mas a gente tava já numa fase de término de relacionamento. Mas sentaram a ripa em mim assim, de um jeito que até quem não me conhecia veio falar mal de mim. E eu tive que passar por aquilo calado, sem reclamar, porque eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém. O único abrigo que eu tinha era aquele abrigo, era aquele lugar onde eu tava com aquelas pessoas que estavam me tratando mal, me humilhando. Então, a preço de hoje, a preço de quando eu comecei a ser uma pessoa independente, eu sempre tive, por exemplo, o exemplo do meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa extremamente humilde, sem formação. Acho que o avô só tinha a alfabetização, ou fez até a segunda série, nem sei. Mas que sustentou uma família inteira, trocando pilha e pino de relógio, pulseira de relógio. A vida dele era trabalhar, o orgulho dele era se acordar e ir trabalhar todo dia, independente de ganhar, não ganhar. Abrir a porta da loja para ele era o máximo. E
todo mundo respeitava. Não tinha uma pessoa que tirasse uma brincadeira com ele ou que tirasse ele do sério. Inclusive situações, e aí é muito comum numa cidade do interior, principalmente em tempos passados, situações de dívidas políticas, por exemplo. Você me deve isso, eu não lhe devo nada, velho. Tá ligado? Então, eu sempre tive esse exemplo de ser um homem correto vindo do meu avô, tá entendendo? Uhum. Então, eu nunca quis ser a pessoa que eu tenho que passar por isso aqui de novo, ter que me sujeitar a isso aqui. Então, por exemplo, se eu tiver numa situação em que vai gerar conflito, eu não fico nem a pau, eu viro as costas, eu vou embora, pode ser quem for. É aquela história do eu evito a confusão. Agora também, depois que eu estiver dentro, o pau canta. A maneira como a gente aprendeu a funcionar dentro da família, a gente vai funcionar no mundo. Então a gente vai só repetir esse funcionamento, que às vezes lá atrás, né, deu muito certo, mas aí quando a gente vê numa vida adulta, começa a dar errado. Então começa a interferir em relacionamentos amorosos, na vida profissional. Então alguns modos de funcionamento, eles foram necessários lá atrás. Então, lá atrás, em algum momento, tu precisou sair de perto, mas hoje, né, se tudo tu for sair de perto quando tiver um conflito, né, muita coisa vai ser prejudicada, né, principalmente os relacionamentos mais íntimos. Então a gente só faz reproduzir, é como se a gente abrisse o guarda-roupa da gente e a gente visse assim, quais são as roupas que eu mais gosto de usar, são os modos de funcionamento que a gente aprende. Entendi. Dentro dessas relações parentais existem níveis, estilos, formas, como é que tu... Tem os estilos parentais, né, que a gente vê, são 4 estilos que a gente mais estuda e vê acontecendo, né? O estilo democrático e o autoritativo, que autoritativo é ter autoridade, que os pais, eles confundem autoridade, né, com autoritarismo. Então, pai e mãe têm autoridade, teus avós têm autoridade, né, até hoje, eles têm autoridade sobre você. Então, a autoridade... quiser dar em mim, eu me baixo para ela bater. Então, a autoridade é algo importante. Não é que eu sou mais importante do que o meu filho. Não, a autoridade bom, eu tenho responsabilidades aqui diferentes daquela outra pessoa que está sendo cuidado por mim. Então, o estilo democrático ou autoritativo eu tenho autoridade, eu consigo passar essa autoridade sem diminuir o outro, né? Eu consigo passar o respeito, a integridade, passar regras, a ideia do limite, né? Olha só, eu vou te dar o limite, eu vou saber te dizer até onde. Tu tem 10 anos, então tu pode ir até aqui. Tu tem 13, pronto, tu agora pode ir até aqui, né? Então, é adaptar esse jovem que está sendo cuidado, né? Que muitas vezes são cuidados por avós, por tios, enfim, a dizer assim, olha só, tu vai tendo cada vez mais espaço, porque tu vai cada vez mais desenvolver. Então, o estilo democrático, ele respeita as necessidades daquele que está sendo cuidado e respeita também as próprias necessidades. Então, como é que a nossa família, o democrático, ele fala muito isso, a nossa família, a nossa casa, a nossa forma de funcionar. Então, tem um respeito muito grande nesse estilo democrático. E o resultado do estilo democrático é o quê? São filhos conscientes, são filhos comprometidos, são filhos que têm a competência social, que é algo muito importante, né? Às vezes a criança, adolescente tem habilidade, mas não tem a competência. A competência é colocar em prática aquelas habilidades que ele aprendeu. Por quê? Porque em casa, zero autonomia, zero competência. Então, ele vai para o mundo desse jeito. Então, pais democráticos, eles criam filhos responsáveis, filhos realizados. Por quê? Porque eles sabem, eles são autoconfiantes, eles sabem a importância, eles são valorizados, né? Esse é o primeiro estilo, que é o estilo saudável, viu? É o que a gente precisa desenvolver. E é interessante que a gente também transcende as outras relações, né, com essa forma de funcionar. Então, é uma pessoa que vai para o mundo e consegue ter nas outras relações esse estilo democrático. O estilo autoritário, né, que é o que a gente vê muito, meu filho não pode tirar nota baixa, né, meu filho tem que tirar no mínimo 9, né, então você vê que é uma autoridade ali, com a afirmação de um poder, onde eu estou diminuindo alguém. Então eu mando, então você vai se vestir desse jeito, por quê? Porque eu quero. Né? Por que você quer? E aí se pega um filho mais externalizante, ele vai bater de frente, ele vai dizer, mas por quê? Eu não quero. E aí começam os conflitos. Se pega um filho que tem um temperamento, né, mais introvertido, ele vai dizer, tá, sim senhor, sim senhora, mas ele não é que ele vai estar feliz, né? Ele vai estar infeliz, mas vai estar infeliz calado.
Então, o estilo autoritário, ele leva em consideração o que o pai e a mãe quer. Você vai fazer esse curso porque eu quero que você faça, porque é o que dá dinheiro, né? E aí, o resultado nesses filhos vai ser o quê? Filhos com autoestima lá embaixo, filhos tristes, filhos com um senso de incompetência gigante, porque vão ser filhos que vão ser castrados de ser aquilo que eles gostariam de ser. Né? Mãe, a senhora não foi autoritária, não. Não foi autoritária. Vamos descobrir o estilo vou logo dela. dizer. Tem o estilo permissivo, que aí são aqueles pais, eles vão de um extremo para o outro, né? Aqueles pais que deixam tudo, né? Muitas vezes até algumas mães solos, né? Acabam sendo permissivas porque, já não tem um pai aqui, né? E aí acaba tendo medo de perder também. Medo de perder, o medo de filho. machucar. Meu filho já está machucado porque o pai é ausente por qualquer razão que seja. E aí começa a permitir que o filho faça o que quiser, coma na hora que quer, aquela história, coma na sala, né? Quando na verdade a regrinha da casa é comer na mesa da sala, né? Coma em frente à TV, né? Desarrume, não arrume. Então você vê uma permissividade gigante. São aqueles pais que servem aos filhos. Muitas vezes o casal tá lá, né? Pai e mãe direitinho, bem formalizado, mas são pais permissivos, né? Porque aprenderam nos seus estilos. Né? Muitas vezes tiveram pais autoritários, e aí a gente vê muito isso, pais que tiveram pais autoritários, e quando têm filhos, eles passam para o estilo permissivo, porque não querem que os filhos sofram aquela autoridade corrompida que houve, né? E aí passam para o outro extremo. E o resultado disso é muito ruim. Por quê? São filhos que se desenvolvem sem capacidade nenhuma, zero autonomia, né? São filhos que fazem o que querem, não respeitam regras, porque em casa pode tudo, né? Então vai para a escola, parece que é a extensão da casa deles, né? Então desrespeitam as pessoas, não tem noção desse jogo social, desse traquejo social, de respeito, de regras. São pessoas que realmente assim, vão para o mundo, mas não sabem se socializar, né? E tem o negligente, que é o último, né? O negligente, assim, é bem difícil, porque é como se os filhos não existissem. São aqueles pais que dizem, vou pagar as contas, paga a escola, isso, e ainda paga, né? Mas o filho não existe. Então, aquele filho que fica em casa o dia inteiro, que o pai não sabe o amigo, o nome do pai, o nome da mãe do amigo, não sabe por onde anda, não se importa, né? Então, assim, é como se de fato aquele filho ele não existisse. E a negligência parental é um modelo, inclusive, de abuso emocional, porque aquela criança, ela é como se ela fosse invisível, né? E aí o grau de o abuso de drogas, depressão, de crises, de ansiedade, de pânico, nessas crianças que, assim, elas se sentam nada. E como é que se trabalha, em primeiro lugar, como é que se trabalha essa mudança de um estilo para outro de forma natural que eu digo, questão hierárquica, né? Do pai para o filho. E como é que se trabalha no reverso. Porque muitas vezes o jovem está indo atrás da terapia, mas o pai não está indo, a família não está indo. Então o jovem tem a consciência do que está acontecendo e de como pode melhorar. E como é que se trabalha isso no reverso. Porque eu acho assim, por exemplo, o autoritário vai falar uma coisa, o filho vai bater de frente, só que aí o filho volta vai para terapia e entende que o jeito certo é o autoritativo. Aí o pai vai falar e ele vai começar a dialogar. Só que o pai não entende. Não. A mãe não entende. Então ela começa a fazer, a montar. Aproveitar, a gente tá baixando agora que eu vou entrar mesmo. A gente vê muito isso acontecendo. E eu sempre digo aos meus pacientes assim, usem a terapia a favor de vocês. Que olha, pai, mãe, estou trabalhando a minha terapia, viu? A nossa relação. Então já deixa avisado em casa que está trabalhando aquele modelo de relação. E muitas vezes os pais não têm conhecimento dessas nomenclaturas. Muitas vezes eles não sabem realmente qual é o estilo, que eles não sabem nem que tem estilos parentais. Eles não sabem nem o que são estilos parentais. Então, eles simplesmente só funcionam baseado naquilo que eles aprenderam. E aí, quando é um filho que está na terapia,
seja até um adolescente, né, que ainda está sob essa autoridade desses pais, o treinamento é dele entender, dele sentir as dores dele e começar a verbalizar termos em casa, dizer, pai, vem cá, né, tá acontecendo isso, eu aprendi isso, faz sentido para você, e muitas vezes a gente faz o quê? Chama essa família para a clínica, né, dizer, vem cá, quero conhecer esses teus pais, vamos lá. Eu acho que daqui para frente vai ser muito normal que a gente tenha o fluxo normal hierárquico, né, ou a família já vai estar no status de conscientização de que ela já vai ser uma família com estilo autoritativo, ou ela vai ser uma família em que o pai e a mãe vão ser novos o suficiente e a criança muito nova o suficiente para dar tempo de fazer essa construção social na cabeça da criança. Sim. Porque eu acho que fazer o caminho inverso, ou trabalhar com gente que já tem consciência de... não é nem ter a consciência de certo e errado, mas é que já tem muita concepção de já mundo. Está muito enraizado, né? Os aprendizados. É mais difícil. Né? Quando está muito enraizado é muito mais difícil. Porém, eu vejo acontecer muito na clínica pessoas de 60 anos fazendo terapia. Era isso que eu ia te perguntar. E tem muito, e isso é muito legal. Então, assim, fazendo a terapia, dizendo, meu Deus, olha como eu agi a vida toda e não sabia nem que tinha nome. Né? Então, é muito legal. Agora... E relato desse choque. Porque eu fico imaginando um velho ranzinza daquele que foi basicamente um carrasco a vida toda com o filho e depois que passa por uma terapia tem aquele choque do me desculpe porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não sei o quê. É lindo, quando ele chega, porque tem pessoas que não conseguem chegar a essa ressignificação por rigidez cognitiva mesmo. Né? Então, tem pessoas que são muito rígidas, a depender do temperamento e da geração, né? Existe a gente sabe que a gente chegou até ali e dali não passa. Mas tem gente que consegue ter essa ressignificação toda e dá tempo ainda de pedir um perdão, né? De refazer a relação. O que passou já era, né? Não tem como voltar, mas o de agora por diante. Então, quando isso acontece, é muito lindo. É bom, foi muito legal o papo, porque deu para... Como eu te disse, eu ia um pouquinho além. Eu ia trazer algumas situações, algumas coisas. E eu acho que, diferente do curso que a Aline seguiu ali na terça-feira conversando contigo, que foi um curso muito da família estruturada, do pai e da mãe. E se acontece uma separação? Eu vim já do ponto de vista de um filho de mãe solteira que já tinha uma carga histórica um pouquinho diferente. E isso certamente... se torna mais comum ou mais palpável, infelizmente, para a realidade de muita gente que está aí pode estar assistindo a gente. Inclusive, nem falei para o povo curtir, compartilhar. Tava me lembrando, aí tu começasse a falar, e eu, não, deixa, eu vou falar já já, e a gente começou a conversar. Eu quero que você aproveite agora, deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem aí pro pessoal. Gente, o Instagram dela tá na descrição, certo? Pelo amor de Deus, vão seguir o Instagram dela da clínica para ter mais acesso e, obviamente, poder fazer o contato se sentiu que o papo lhe apetece, né? Que você precisa de alguma coisa. Suas considerações finais. Obrigada, Zang. Foi muito legal esse papo. E trazer a realidade nua e crua, né? Às vezes assusta. Por isso que as pessoas elas têm medo de ir a fundo. Porque às vezes você olha tanta desorganização que você fala, meu Deus, eu vou começar por onde? Né? Mas se a gente começar pelo centro, que é, poxa, a importância dessas pessoas na nossa vida. E quando a gente fala família é todo mundo que está ali, incluindo até alguns amigos que são família, né? Família não é só pai, mãe, filho. Então, gente, olhem para suas famílias, cuidem das suas famílias, né? Sentem na cadeira, acho que se tem uma dica para hoje é isso, tentem sentar na cadeira deles, ou seja, no lugar deles sendo eles, porque as pessoas acham que empatia é, eu vou sentar, eu vou ser ele ali por um minuto sendo eu mesmo. Não, é ser aquela pessoa com os recursos que ela tinha, com a cognição que ela tinha, com a carga que ela tem. Aí a gente vê como é difícil. Então, sentem na cadeira deles,
né? Para vocês verem assim como cada um estava tentando acertar de alguma forma, né? Se não acertaram, não foi por falta, né, necessariamente de amor, de cuidar, né? Porque não tinham como fazer diferente. Então, cuidem das suas famílias, né? Famílias, vamos cuidar disso. Em terapia, em rede de apoio, em grupos de troca, né? Muitas vezes se tem uma rede de apoio que tem um grupo legal para conversar, né? Para um apoiar o outro, para dar um conselho. Então, isso é muito importante. Legal demais. Deixar mais uma vez a mensagem de que nós somos a geração que vamos romper os tabus e os paradigmas que muita gente sofreu, sabe? Acho que daqui para trás a gente chega de sofrer com coisa que se resolvia com uma conversa, se colocando no lugar do outro, sentando na cadeira do outro. Acho que para o bem ou para o mal, a sociedade, a humanidade já se desenvolveu enquanto ser humano, enquanto ser antropológico, já se desenvolveu o suficiente para entender que certas coisas não são doenças, que certas coisas são escolhas, ou que certas coisas não são doenças, mas são condições psicológicas, condições naturais de um nascimento, de uma carga genética. Entender principalmente que, como ela disse, o papo foi diferente porque se trouxe uma carga diferente. Eu gosto que esse espaço seja sempre desse ponto de vista do Zang, do que o Zang viveu, do que aconteceu comigo, porque esse espaço só existe para ser um espaço de divulgação de ideias e de reflexão, porque foi um espaço parecido como esse que me fez desistir de fazer uma merda na minha vida. Então, a psicologia clínica, a terapia me fez me descobrir um pouco mais como pessoa, me fez melhorar um pouco mais a minha relação com outras pessoas. E a lembrança disso no momento em que eu não tinha acesso, provavelmente foi o que me fez desistir de fazer alguma merda e começar a pensar de uma forma diferente em como dar uma solução diferente. Às vezes parar, respirar e conversar com alguém, ou ver a história de outra pessoa, ver que o nosso problema às vezes não é maior do que o dos outros, pode ser a solução para o problema que a gente está vivendo. Mais uma vez deixar para vocês o pedido que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, aquela coisa toda. O Instagram da doutora e da clínica está aqui na descrição. Vocês podem curtir, compartilhar e seguir lá também. E entrar em contato se precisarem de alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, terapia é coisa boa, não é coisa de doido, é coisa de gente que quer saúde. Às vezes terapia acontece dentro de uma clínica, às vezes terapia acontece num divã, às vezes terapia acontece também num banco de igreja. Escolha a melhor que for para você e siga. Beleza? Até a próxima.